Tá gravando. Oi, boa noite, pessoal. Hoje a gente tem o encontro com o Yuri sobre CNV em tempos de genocídio. Então, ele vai compartilhar um pouco aqui com a gente e a gente vai ter uma conversa sobre esse tema, e sobre a questão na Palestina, em Israel, e ele vai compartilhar um pouco com a gente da experiência dele, certo? Certo. Então, obrigada pela presença de todo mundo e já vou passar para você. Então, boa noite a todos. É, eu tô, eu tô muito pensativo. Tô chegando muito pensativo nessa sessão e tá muito presente para mim como abordar um tema dessa magnitude, um tema tão grande. Para mim é muito importante abordar de uma forma cuidadosa. Então, eu queria, antes da gente entrar e mergulhar no assunto, oi, Cristina, bem-vinda. Cassimila também chegou, bem-vinda. Eu quero convidar para a gente fazer um breve centramento, bem curtinho, assim, só para reconhecer que a gente está chegando aqui nesse círculo, reconhecer para a gente mesmo, e entre nós, marcar, assim, o início desse nosso espaço. Então, eu quero convidar para encontrar alguma posição que esteja confortável para você, se quiser deixar de lado o que você estiver mexendo agora. E eu te convido a fechar os olhos se for confortável para você. Se preferir, pode deixar os olhos abertos, pode deixar o olhar descansando na direção do chão. Eu quero convidar apenas a fazer algumas respirações conscientes. Inspira e expira. Mais uma vez. E nota como é que você está nesse momento, como é que você está chegando aqui. Se tem alguma parte sua que não queria estar aqui. E o que que você está trazendo com você mesma, do seu dia, o que que está presente para você, o que que está vivo. E nota se tem alguma reflexão, pensamento, expectativa com o qual você já está chegando, apenas imaginando a partir do nome do tema do encontro. Se tem alguma coisa que você nota, algum pensamento, alguma pergunta que já esteja presente para você. Eu convido a acolher o que está presente, fazer espaço. Pode ser que seja uma curiosidade pequena, pode ser que seja uma pergunta gigante, pode ser que traga alguma carga de ansiedade também. Apenas faça espaço para isso que está aí e que está tudo bem que esteja aí. Vou fazer uma inspiração mais ampla. E expira.
e sem pressa, no seu ritmo, vai trilhando o caminho de volta aqui para o nosso círculo virtual, no seu ritmo, sem pressa, vai abrindo os olhos, voltando para cá. E eu convido a colocar no chat, como é que você está nesse momento e se você notou, talvez, se tem alguma pergunta ou alguma coisa que está presente para você a partir desse título, CNV em tempos de genocídio. Não é um título comum, não é um título qualquer. Ele talvez esteja causando provocações ou alguma coisa se mexe. Então, te convido a colocar no chat o que que você notou. E talvez não tenha nada, talvez só tenha uma abertura e uma vontade de escutar e ouvir, pensar e talvez até fazer alguma prática. Uma questão, tem gente tentando entrar pedindo senha, eu não sei como encontrar, dizendo que está pedindo senha, eu não sei por quê. Tô falando já com as pessoas. Você sabe como resolver, Kelly? Provavelmente elas precisam só fazer o login. Eu acho que elas não estão logadas. Eu acho que essa é a questão. Tá bom. Boa noite, Fábio, Valderez, pessoal que foi chegando, Silvia Lene, que bom te ver. Vocês puxam. Natália também chegou. Bem-vindos todos. Então, Laura colocou chegando curiosa e aberta, à escuta. Cassimila chegando cansada e esperançosa. A gente fez um breve centramento para o pessoal que está chegando e eu convidei para colocar no chat como você está chegando. Ah, Helene curiosa. E tudo bem se não quiser colocar nada no chat agora, também tá tudo bem. Célia está chegando ansiosa, Renata interessada, Elis chegou agitada e curiosa, Fábio chegando de bom humor, um bom astral e uma boa vibe. Que legal. Sandra tranquila. Muito bem. Eu vou começando. Então, eu quero dizer que o convite. Ah, Valderez também. Desejo conhecer e buscar alternativas de como lidar com questões referentes ao tema. Quero companhia. Ah, que bacana, Valderez. E Ana Kelly, oi, pessoal, feliz de estar aqui. Esse tema, ele surgiu porque ele está muito presente para mim. Já faz mais de um ano e meio, né? E por causa do genocídio que está acontecendo em Gaza. E o fato de eu estar usando esse termo no título, ele já é algo que eu gostaria de olhar para as camadas e as relações com a comunicação não violenta. E ele está também no movimento de fazer algumas sessões prévias ao IIT, que está chegando, ao Intensivo Internacional, convidar pessoas a conectarem com, principalmente com as instrutoras e instrutor que vêm de fora do Brasil. As pessoas me conhecem um pouco mais porque eu estou aqui, a gente está interagindo bastante, né? Tem algumas pessoas que estão regularmente na Praxis, né? Nas sessões que nós temos e nos programas que temos, enfim, tem mais acesso. Mas é um pouco nesse esforço de assim mobilizar um pouco de
conexão, contato, conversa e conectar ela também com esse retiro que está chegando, onde vai ter muito mais espaço também de mergulhar em temas como esse e outros temas, e com maior profundidade. Então, a, o título ele está localizado para mim dentro de uma coisa que eu tenho percebido em mim, e eu tenho também percebido nas pessoas quando elas pensam sobre a comunicação não violenta. E eu quero só perguntar, tem alguém aqui que está sendo um primeiro contato com comunicação não violenta? Porque tem uma ou outra pessoa que eu talvez não esteja lembrando de quando foi que a gente se encontrou, onde. Então, se puder fazer um sinal para mim, se isso é o seu caso, que eu posso incluir alguns elementos que vão ajudar a posicionar um pouco melhor. Pode levantar a mão digital ou levantar a mão assim e fazer um sinal para mim. Ou colocar no chat também. Ou posso falar, Yuri? Diga, diga, Fábio. Não, eu conheço já a comunicação, é meu primeiro contato contigo, mas eu já conheço a comunicação não violenta de outros carnavais, enfim, de outros espaços. Legal, muito legal. Então já ouviu falar, já praticou também, Fábio? Já praticou, tá bom. Procuro, né? Então, Tenho procurado praticar, né? A gente constantemente na vida, né? No cotidiano, enfim. tem procurado praticar. Então, esse título, então, eu estou falando que ele conecta com uma expectativa de que a CNV seja uma solução para as coisas. Eu não sei se vocês reconhecem isso, mas eu vejo isso às vezes. Tem alguma parte em mim que espera, que olha ainda para a CNV como algo que precisa funcionar e que precisa ser aplicado nesse contexto ou naquele contexto e que precisa, de alguma forma, gerar um resultado. E eu tenho notado que não é um padrão que vive isolado em mim. Eu vejo isso muitas vezes também na maneira que as pessoas às vezes fazem perguntas, né? Mas como é que você usa então a CNV nesse contexto? E, e essa pergunta fica mais difícil até quando ela é referenciada num contexto de uma violência tão extrema quanto um genocídio. E aqui eu quero fazer um parênteses e dizer o seguinte: o genocídio em Gaza não é o único genocídio que está acontecendo no mundo, né? Tem violências dessa categoria acontecendo tanto explicitamente quanto implicitamente, de uma forma velada, dentro de várias estruturas nas nossas sociedades. Mas esse genocídio está chamando muito mais atenção. E eu estou usando o termo genocídio de uma forma afirmativa, né, de que é assim que eu nomeio esse evento, mas parte do desafio que eu tenho vivido também de perto é que é, existe, existem grupos de pessoas que sustentam uma narrativa que nega que o que está acontecendo ali é um genocídio. E isso é parte da dificuldade do problema. E aqui entra um pouco já uma dimensão que começa a conectar e, através da CNV, traz reflexões importantes de qual é a importância de dar nome às coisas e quais são esses nomes e quais são as convenções que nós utilizamos para certos nomes descreverem certos eventos concretos no mundo. Mas eu quero voltar, então, um passo atrás, depois desse reconhecimento apenas que esse não é o único genocídio que está acontecendo no mundo, a gente está tendo violências graves em outras partes. Essa questão de que fica parecendo que tem um gap entre a prática que eu consigo ter, eu comigo mesmo, eu com as pessoas ao meu redor, e esses eventos gigantes. Um gap, eu digo uma distância. Eu não sei exatamente como é que se aplica uma prática que eu, no interpessoal e intrapessoal, sei e entendo como praticar em graus diferentes, né? Pessoas diferentes em graus diferentes, mas quando chega
para olhar para esses eventos gigantes, fica às vezes um ponto de interrogação. Como é que essa prática, ah, se, enfim, pode ser relevante? E eu queria checar aqui se alguém ressoa com essa dúvida ou essa pergunta aqui, se puder fazer um sinal para mim aqui na tela, se eu tenho companhia nisso, se também são perguntas que aparecem aqui entre vocês. Estou vendo que algumas pessoas sim. Então, aqui talvez valha a pena trazer um pouco de contexto de que é claro que as pessoas se relacionam com um evento como esses em graus diferentes. Eu tenho uma relação muito direta, muito próxima, pelo fato de ter nascido e crescido em Israel. Eu sou de uma família judaica, eu sou neto de sobreviventes do Holocausto nazista. Então, tem uma relação geográfica e identitária na minha história pessoal muito forte e que depois, ao longo da minha vida, ela evoluiu para questionamentos da narrativa com qual eu cresci, que era uma narrativa muito focada no medo do outro, que o outro quer nos matar e eliminar, e ela foi se transformando numa curiosidade sobre aquilo que eu cresci percebendo como violência desse outro, esse outro palestino, e que foi gerando descobertas muito impactantes, de entender que Israel foi fundado através de um processo de limpeza étnica que feriu gravemente a população palestina que vivia ali, tomou suas terras, e isso nunca foi relatado nas narrativas com as quais eu cresci. E eu comecei a refletir sobre a vivência laboratorial que eu estava percebendo dentro de mim, de como quando mudou a narrativa, e foi um choque enorme para mim, não foi fácil de receber esse novo entendimento, eu cheguei a adoecer nesse processo e foi difícil. Não era só um processo racional, né? Quando mudou a história, mudaram as minhas referências de como eu me vejo no mundo e como então desse novo lugar eu também entendo o outro, esse outro palestino. Estou falando do coletivo, né? E eu comecei a entender a injustiça que os palestinos tinham vivido, eu comecei a me conectar e ter um movimento de realmente sentir empatia, ter uma vivência de empatia, na verdade, de me conectar com as necessidades não atendidas dos palestinos e começar a entender de onde vem a raiva, de onde vinha a violência e começar a recodificar essa violência, que ela era uma resistência e não um ataque. Ela era uma resistência a um ataque constante da parte de Israel e que não era visível para mim. Eu não enxergava como é que a minha existência, a minha participação naquele Estado, naquele coletivo, a minha participação em sustentar as narrativas nacionais que eu tinha, como aquilo mantinha um sistema de opressão, ou contribuía, eu participava num sistema de opressão de uma forma passiva, aceitando ele, e eu não sabia, eu não sabia. Então foi uma descoberta, foi um processo de descoberta e uma reorganização do meu lugar no mundo e de entendimento do lugar do outro. E esse processo é um processo que vem numa crescente já há mais de 2 décadas. E ao longo dessas décadas eu fui entendendo que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava agir no mundo, tentar fazer alguma coisa que contribuísse para não estar exatamente continuando sendo um apoio passivo, uma reprodução passiva, mas ativamente engajar e tentar transformar. E eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, eu tentei palestras e no ambiente acadêmico eu cheguei a engajar e ah, eu engajei
em atividades focadas em ativismo e educação em direitos humanos e criação de ONG. Eu cheguei a criar, junto com a Sandra, junto com outros colegas, uma ONG que levava estudantes até a Palestina para estudar, aprender, voluntariar com as organizações de direitos humanos. Eu comecei a perceber como me faltava os elementos de, dentro dos trabalhos acadêmicos e de direitos humanos, faltava um elemento daquilo que eu tinha vivido, da crise identitária, da dor que aparecia, de dar uma chance, de entender que uma pessoa como eu, israelense, judeu, pode passar a entender o outro e querer mudar completamente as estratégias que apoia. Então, tinha uma semente de esperança que não era tão alimentada nesse mundo de direitos humanos e, ah, e a abordagem acadêmica, mas no mundo da CNV, sim, no diálogo, na busca de conversar sobre, ter as conversas difíceis, conversar sobre. E aí eu fui buscar esses espaços também. E, e aí tinha esse lado interessante, né, de poder ter essas conversas, mas ao mesmo tempo eu percebia em mim uma dor enorme mesmo nos ambientes de CNV, porque as pessoas que estavam trazendo esse trabalho de CNV eram pessoas principalmente judias americanas, judias israelenses, mas não tinha participação nessa liderança de pessoas palestinas. Então, os trabalhos de CNV que aconteciam, eles na região lá, e a gente participou de bastante trabalhos lá, ao longo da década passada, eles eram trabalhos que traziam esse aspecto interpessoal e intrapessoal da CNV, mas quase nada do aspecto sistêmico. E aqui eu quero dizer que esse é um ponto essencial, então, do que eu quero trazer aqui, de como esses três escopos, e dá para dizer que a CNV tem até mais um quarto escopo, que seria uma dimensão espiritual, a espiritualidade da CNV, como esses diferentes escopos são importantes para a CNV poder fazer sentido dentro de uma situação como essa. Então, o que acontecia lá era que o intrapessoal e interpessoal estavam presentes, e aí as dinâmicas todas elas giravam em torno de um entendimento de que há um conflito entre dois lados, entre palestinos e judeus israelenses. Há um conflito e esse conflito precisa ser resolvido ou transformado, e a CNV convida os lados a se escutarem. E para quem não está muito familiarizado com esse contexto de Israel e Palestina, muitas vezes esse é o entendimento que se tem, né? Assim que se apresenta ao longo da história, tem muitos lugares onde se fala do conflito Israel-Palestina e se fala dessa questão de, precisa da solução, a solução de dois estados. É uma coisa, é o que muita gente ouviu falar e tem esse conceito. E o problema principal dessa abordagem, dessa linguagem, dessa forma de entender e de aplicar a CNV dentro desse contexto, é exatamente isso, é uma simetrização das pessoas que estão envolvidas. É como se fossem dois lados que são simétricos e precisam se entender, se escutar e chegar em alguma paz. E o problema fundamental ali é o não reconhecimento de um elemento muito importante na comunicação não violenta que o Marshall falava, Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, o organizador da comunicação não violenta, falava de que essa é uma prática, uma abordagem de transformação de sistemas de dominação em sistemas de parceria e cooperação.
E, e o ponto é que a falta de reconhecimento de qual é o sistema de dominação que existe ali, da mesma forma que a falta de reconhecimento dos sistemas de dominação em outros contextos, ela acaba por retraumatizar as pessoas oprimidas e subjugadas naquele sistema. Aquelas pessoas que estão recebendo todo o impacto e o peso das estruturas de opressão, elas, quando elas estão sendo, quando a situação está sendo descrita como há dois lados que precisam se entender, se compreender, ter empatia, praticar a escuta empática, elas se veem como não tendo reconhecimento da sua realidade, daquilo que elas vivem. É um apagamento da desigualdade, da assimetria, da opressão, da violência que elas recebem diariamente. E eu percebia isso naquele contexto e era uma tarefa muito pesada para mim, porque eu era uma das únicas vozes que procurava trazer dentro desses ambientes da CNV um reconhecimento. Vamos reconhecer que houve uma limpeza étnica aqui, que tem uma ferida histórica que um causou no outro. Vamos reconhecer que a maneira que esse Estado se estruturou hoje no direito internacional, isso não é uma avaliação, um julgamento, isso é uma referência de linguagem, é uma convenção internacional. Vamos reconhecer que esse Estado se estruturou no formato de apartheid e ele está violando uma coisa que no direito internacional é codificado como crime de apartheid. Vamos reconhecer e dizer isso para essas pessoas, que nós vemos isso, que essa é a realidade que nós estamos habitando, e aí a gente pode mergulhar nas práticas entre nós, de como isso nos implica, como nós podemos nos escutar, o que nós queremos fazer, quais são as estratégias. E eu era continuamente recebido com um certo rechaço, de que aquilo que eu queria fazer eram julgamentos, eram avaliações. E aí, utilizando a CNV, a lógica e as estruturas da CNV como uma forma de silenciar é, aquela, aquele movimento que eu estava fazendo de tentar trazer isso como Nomear parte as da prática, de estruturas. nomear as estruturas de dominação. Então, o que tem acontecido, e eu vou dizer para vocês que até ontem, Sandra e eu estivemos numa sessão online com essas mesmas pessoas daquela época, dos trabalhos na Palestina. Ontem nós estivemos com elas e até tiveram alguns palestinos que vieram para essa sessão e tiveram também alguns israelenses, judeus. E a dinâmica continua a mesma. A dinâmica continua a mesma, em grande parte, assim, é uma coisa que é muito forte, essa resistência a dar um enquadramento para qual é o sistema e as opressões nas quais nós estamos inseridos. É, Então, eu pensei em alguns elementos para trazer aqui de o que eu tenho percebido e vivenciado, o que significa que tem significado para mim viver a CNV com integridade, inclusive em contextos tão extremos como o genocídio. Mas eu quero fazer uma pausa nesse momento, antes de eu trazer esses elementos, porque talvez vá convidar vocês a entrarem em grupinhos e conversar um pouco. Vamos ver como é que o tempo nos serve. Mas eu queria fazer uma pausa aqui e abrir espaço, que já estamos meia hora do nosso tempo, eu queria ouvir se surge alguma coisa, alguma fala de vocês. Tem algumas coisas que apareceram no chat, eu não sei se teve Uma coisa só. uma coisa. Sim, a Simila falou, gostei muito do livro Tornar-se Palestina, da Lina Meruane. Muito nesse sentido que o Yuri está falando. É, obrigado pela partilha. Não conheci. Tem uma coisa
disso, é interessantíssimo, Cassimila, que as narrativas mais conhecidas no mundo e mais ecoadas e mais repetidas são aquelas que são mais amplificadas pelas estruturas que têm mais recursos, né? Os sistemas de comunicação mais conhecidos e, e, e pouco se chega, assim, as pessoas precisam realmente fazer um movimento consciente para investigar muitas vezes e aí descobrem que tem um universo de literatura, de documentários, de acadêmicas e acadêmicos de grande coragem e integridade acadêmica, trazendo muito conhecimento e que desafia aquilo que se conhece de forma mais convencional sobre esse contexto. Então, a ignorância, ela é um grande elemento de manutenção, né, dos sistemas como eles estão. Mas eu não quero continuar falando, eu queria ouvir se tem alguma pergunta ou algum comentário do que eu falei até aqui, está fazendo sentido também. É, quem quiser falar, eu adoraria ouvir as vozes de vocês. Oi, vou perguntar, Yuri. Diga, Valderez. Eu acho que você vai trazer na sequência a minha pergunta, mas eu fiquei aqui instigada, né, em saber quando você fala desse enquadramento, né? Você trouxe esse enquadramento e você também trouxe essa participação sua e da Sandra há um tempo que eu imagino que deva ter sido pela história é uns 15 ou 20 anos, né, nesse trabalho aí com os conflitos. E você trouxe que ontem teve uma reunião com algumas pessoas dessa época e que tudo continua igual. Então, sabe, isso aí me tocou. Por que que está tudo igual? Assim, o que talvez venha, você traga isso na sequência, né? Tanto tempo se passou, imagino, sei lá, 10, 15 anos, e está tudo igual, então isso aí, sabe, dá uma desmotiva, sabe? Dá um afeto aqui, dá uma dorzinha assim. Então, é essa a minha afetação aí. Obrigado, Valderez. É, eu tenho notado que tem, assim, a minha experiência tem sido de ficar muito impactado, tentando acompanhar e atuar dentro desse contexto. E o impacto que eu vejo em várias pessoas que, de alguma maneira, se engajam de uma forma mais ativista ou procuram trazer algum tipo de intervenção, e que não é diferente em outros contextos, uma exaustão, assim, uma dificuldade muito grande de manter. Tem uma demanda muito grande de energia, parece, né? E uma das coisas que eu noto que faz muita diferença é saber onde investir energia, porque tem elementos que são um fator de tempo, que as pessoas elas não vão mudar porque elas participaram de alguma conversa ou ou leram um livro ou viram um documentário. Isso pode ser um acelerador, mas não necessariamente. A pessoa precisa realmente estar querendo se questionar sua identidade, as suas narrativas. Ela precisa estar num momento de disposição, de abertura, de ter alguma curiosidade sobre o que é que ela não sabe. E muitas vezes as pessoas notam que elas não estão entendendo muito bem, mas talvez a pessoa não está pronta ainda para olhar para essas coisas. Elas têm um medo, um pavor muito grande. E tem muitos ruídos no meio desse processo que tem a ver um pouco com o que a Cassimila colocou aqui no chat.
né? Que ela falou de estar vendo nesse livro, né, que tem uma parte, esse livro que a Cassimira leu, tem uma parte que ela analisa, a autora, as palavras e os discursos ditos pacifistas, que deixam parecer um conflito igual, e que é o caso do Amos Oz, que é um escritor israelense que ganhou muita notoriedade como um grande pacifista. Ele é visto como um pacifista. E é muito mal visto dentro dos campos que são mais conscientes do qual é a natureza dos fatos. E aí é interessante ver como esses discursos pacifistas, e às vezes, para minha grande tristeza, às vezes certas formas de praticar a CNV que vêm dessa mentalidade, tem talvez um interesse de atender mais é, um desejo de talvez de autotranquilização, de que a pessoa está agindo de uma forma íntegra e promovendo a paz no mundo, mas ela não está realmente olhando, talvez, às vezes ela não quer olhar, às vezes ela não sabe, mas ela não está realmente ouvindo as vozes das pessoas impactadas, não está olhando os fatos, como eles estão sendo vividos pelas pessoas impactadas. Ela não está curiosa para saber onde a história foi escondida dela, de suspeitar da história que foi entregue pelo sistema para ela, né? No sistema educacional, no sistema de socialização. E ela está se mantendo nessa intenção de só se manter, manter cultivando essa imagem de pacifista, mas ela olha a paz como um fim, né? Não como é, não como uma consequência de criar justiça no mundo, né? E que são coisas muito diferentes. A ideia de paz, às vezes, ela pode se tornar pacificação, aquele silenciamento das dores, e não permitir que elas sejam, é, que seja dada voz, que sejam vistas. E isso é uma forma de manutenção do status quo. E o que eu vejo nesses grupos é um pouco disso, de mesmo eu tendo falado, são pessoas conhecidas minhas. Eu já falei várias vezes no passado, mas a coisa ali não tá caminhando nessa direção de desafiar as estruturas de poder, de nomear, de denunciar elas. E aqui entra um dos pontos de atenção que eu queria trazer para vocês quando pensando a comunicação não violenta, que é exatamente, eu vou colocar no chat, que é essa ideia, tornar o invisível visível, tem um foco em consciência sistêmica e em narrativa. E essa pergunta, né, como é que sistemas de dominação operam através da linguagem e da ocultação de assimetrias? E como a CNV pode ajudar a revelar essas estruturas? Essa é uma primeira pergunta que eu coloco para mim mesmo, mas eu tô compartilhando aqui com vocês também. É uma das primeiros pontos de atenção e se der tempo eu compartilho outros. Mas tudo bem, Valdereza, aqui ajuda um pouco o que eu contei. Queria ouvir se tem mais vozes, mais comentários. Oi? Acho que fica aberto para quem quiser falar, Pode me comentar interromper a também. qualquer momento, isso, não tem problema nenhum. Só levantar a mão digital, eu vou pausar aqui a fala e convidar para falar. Então, eu tô colocando em formas de perguntas, mas eu quero trazer aqui mais um ponto de atenção.
Então, muitas vezes se entende a comunicação não violenta por essas perspectivas intra e interpessoal que são muito são essas perspectivas que têm mais relação com a dimensão da CNV como sistema de linguagem. É na intra e interpessoal que aparece muito aquilo que foi popularizado como 4 passos, as práticas fundamentais, a escuta empática, a expressão autêntica, a autoempatia, que são de tremenda importância. Eu quero dizer que tem elementos aqui que s- são muito importantes, eu não estou dispensando, mas muitas vezes quando se pensa nesse contexto, se entende que tem um elemento de quando o diálogo não é possível. O que se faz? Como a CNV serve quando o diálogo não é possível? E aí entra um elemento do foco, nesse caso, em discernimento e integridade, de entender que a CNV é muito maior do que só um sistema de linguagem. Ela é um convite para uma transformação do entendimento. A gente falou disso em um dos nossos encontros, né, que ela se aproxima um pouco das escolas de ciência social, de teoria de homem e de sociedade. Homem, eu digo de ser humano, teoria de ser humano e de sociedade. E, e a ideia de que ela convida para transformar sistemas de dominação e para criar um mundo onde todas as necessidades importam igualmente. Isso é mais amplo do que um sistema de linguagem. E se for dependente apenas de um sistema de linguagem, nesses contextos maiores, a gente talvez não consiga entender muito bem quais seriam aplicações, né, possíveis dessa filosofia da comunicação não violenta. Então, eu quero colocar aqui que, dentro desses contextos, né, quando o diálogo não é possível, de que a CNV ela não é um convite ao diálogo a qualquer custo, e sim a um compromisso com a verdade e com a proteção da vida, mesmo diante da impossibilidade de conversa. E aí entram as questões, né? O que que se faz, então, quando ah, não se tem a possibilidade de dialogar? E esse contexto atual está sendo muito assim. Eu quero dizer aqui, algumas pessoas já me ouviram comentar sobre isso, mas eu quero contar que eu já aconteceu comigo isso desde 20 anos atrás, que pessoas que faziam parte da minha vida, amigos, familiares, se afastaram, cortaram relações, quando eu comecei a questionar a nossa história, quando eu comecei a questionar a nossa identidade, quando eu comecei me expressar como querendo outras estratégias para cuidar das necessidades que não sejam um Estado que só prioriza judeus. Eu queria uma estrutura, uma estratégia que desse conta de todas as pessoas e que desse conta da justiça histórica que precisava acontecer, de uma restauração. E isso fez com que muitas pessoas cortassem relação comigo. E essa onda voltou a acontecer agora durante o genocídio, quando eu comecei a insistir em descrever, em falar com essas palavras. Está acontecendo um genocídio em Gaza. E não precisava de tudo isso. Bastou eu falar só, no início era eu só pedir cessar fogo. E meu tio, meus primos cortaram relação comigo imediatamente. E eu percebia que ao longo dos vários anos eu mantive a relação com eles, escuta empática, acolhimento. A gente entrava em conversas difíceis, eles me desafiavam muito. Mas nesse ponto tinha algo em mim de que se eu mantivesse o diálogo com eles, ouvindo o tipo de coisa que eles estavam expressando, sem eu colocar a minha voz e os meus limites, eu estaria ferindo a minha integridade. Então, eles até chegaram a me ameaçar, eles falaram assim, olha, se você não tirar
das suas redes sociais, esses dizeres de cessar fogo, nós vamos então cortar as relações com você para todo o sempre. E eu, assim, eu falei, é isso, pronto. Agora, nesse ponto aqui, eu até tentei de alguma forma, mas eu percebi que não tinha mais para onde ir. E dali passou, assim, as minhas imagens nas redes sociais, meu perfil, imagem de perfil é Israel está cometendo genocídio em Gaza. E isso passou a ser a única forma que eu consigo atuar dentro de um contexto que não tem diálogo, é ser autenticamente, o máximo possível, com a maior integridade que eu posso, uma testemunha que fala o que está vendo. E isso, para mim, está muito relacionado com a prática de reconhecer os fatos observáveis, de reconhecer eles, de não permitir que eles sejam de alguma forma escondidos e distorcidos e silenciados e desaparecidos dentro de narrativas que não reconhecem. E aqui então entra um pouco esses dois subpontos aqui. Eu estou colocando isso como elementos assim de reflexão da importância da diferença entre diálogo e pacificação, quando quando o diálogo e pacificação se tornam uma coisa só, alguma coisa para mim está se perdendo, né? Eu fico com a impressão que não está sendo dito algo. Alguém está abrindo mão de expressar, de alguma forma, plenamente aquilo que precisa ser expressado, aquilo que está vivenciando, está submetendo. E, e a minha suspeita é que isso acontece muitas vezes em contextos onde tem assimetrias de poder também, onde o dizer a verdade, dizer a minha verdade, pode pôr em risco a minha possibilidade de me manter pertencente, de manter conexão. Isso tem acontecido com tantos familiares meus e amigos que essa segunda onda de desconexão agora foi um afastamento também da minha tia, da minha prima, que eu tanto quero e amo e me importo, e eu percebo que tem uma impossibilidade, assim, de manter a conexão. E aqui o outro ponto é quando o diálogo não é possível, o papel do testemunho e da resistência. Testemunho e a resistência. Como falar a verdade, e eu quero aqui dizer uma coisa que a Sandra e eu já vimos na Palestina tantas vezes escrito em tantos muros e tantas faixas, que é um dizer que tem sido historicamente vivo entre os palestinos, que é existir é resistir. E o vice-versa também já ouvi. Resistir é existir. Então, simplesmente estar no mundo e estar dizendo a sua verdade, como é fundamental e importante, é um ato de resistência. E nesse estágio, o que eu tenho visto é que a CNV que eu participei ontem no encontro, vendo palestinos procurando expressar alguma coisa da sua dor e uma pessoa israelense fazendo um espelhamento empático, mas ninguém nomeando qual é o contexto, que estamos num contexto de genocídio, de apartheid, estamos num contexto onde um lado tem todo o poder e os armamentos e os recursos e o apoio e a conivência da comunidade internacional, né? E o outro lado é esquecido e está sendo deixado para morrer. Somente ontem foram mortas 100 pessoas, foram assassinadas 100 pessoas. Tem sido esse o dia a dia na Palestina. 1,1 milhões de crianças, assim, a gente está falando de 2 milhões no total, mais ou menos a metade da população são crianças. É uma população muito jovem, tem muitos filhos, estão passando fome. E é uma fome gerada intencionalmente por Israel. E isso é considerado também uma das formas
de genocídio concreto, listado na descrição legal, causar a fome, o risco de morte por fome de uma população é considerado genocídio. E tem várias outras, né? Vários outros que Israel está cumprindo. Então, nomear isso, falar isso. E aqui eu estou querendo falar assim, a gente está falando especificamente desse contexto, mas quantos outros contextos de violência sistêmica não podem ter algum grau de relação, né? Ainda que não seja esse pico de violência, não pode ser visto e feitas relações, né? De onde é o momento de falar os fatos, de falar a verdade, de ser testemunho. E quando existe, então, esse contexto de ontem que eu estava falando é uma forma de praticar a comunicação não violenta dentro daquele contexto que eu não vejo como engaja com esse contexto maior e como não retraumatiza. Eu engajo em diálogo com pessoas, com judeus, com israelenses, quando eles procuram com abertura querer entender, querer saber, e eu vejo que tem uma curiosidade e, e eu sei que eles vão entrar num processo muito dolorido de descoberta e que vai demorar anos, não é de uma vez, e que precisa ir em doses. Ele não acontece de uma vez só. Não dá, o nosso corpo não dá conta de descobrir como nós estamos participando em sistemas de opressão e dominação de uma vez só. A gente precisa devagar ir integrando isso. Essa tem sido a minha experiência, é o que eu tenho visto em pessoas que me acompanham e que eu tenho acompanhado e que contam também as histórias de anos de integração desse realizar. Eu tô aqui falando quase uma hora e eu tô achando e vai terminar nosso tempo logo. Eu ia convidar para fazer um exercício, mas não vai dar tempo. Será que não ficam mais? Eu tô curioso para abrir se tem alguma voz aqui. Eu queria muito, vai me ajudar muito ouvir alguém falar alguma coisa ou comentar alguma coisa para eu sentir vocês um pouco. Então, Yuri, sim, diga. é, eu falo assim, você falou de falar dos fatos observáveis. O que que impede, por exemplo, da sua família, por exemplo, que fez esse corte com você, de, de assim, conseguir observar os fatos, que a gente fala assim, né? Cada um tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. O fato é que está ali, né? Essa frase eu gosto muito porque tem como cada um defender um fato diferente, né? E, eu vejo assim que causa um alvoroço até na comunidade internacional quando a gente tenta nomear o que está acontecendo, né? Eu lembro que quando o Lula falou em genocídio, a comunidade judaica mandou assim, tipo um pedido, pediu que ele fizesse um pedido de desculpas, né? E não se, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue nomear isso, porque existe uma resistência, né, a falar sobre isso. Obrigado, Karina. Tem uma coisa nisso que você está trazendo que eu estou ouvindo do como como compreender e entender qual é um rumo de ação possível dentro desse mundo onde parece que as pessoas estão vivendo em mundos diferentes. Parece que essa coisa de fato elas estão vivendo os fatos observáveis como fatos diferentes e são sim desconectados de uma realidade, Uhum. mas as pessoas não sabem disso. Elas estão vivendo, e aí entra a distinção, uma das distinções chave da CNV entre essa distinção entre fatos e julgamentos ou avaliações ou suposições ou teorias, inferências, etc., histórias, que é a mistura, né? Nós vivemos com esses elementos misturados e já é desafiador na experiência de qualquer um desvencilhar fatos das histórias. Uhum. E
E aí entra um elemento que eu queria compartilhar, como é intenso, isso me gera muito desespero, como é intenso o processo de socialização e informar a visão de mundo das pessoas. Uhum. As pessoas acreditam nas pessoas que elas confiam nos professores e professoras, nos seus pais e familiares, elas confiam na sua sociedade, que tem celebrações públicas, Uhum. são elementos narrativos que contam o mundo para elas. E é assim que eu cresci nessa bolha. E aí, de novo, volto um pouco conectar com o que Cassimila estava trazendo, né? Os tipos de literatura que tem. Então, tem um livro muito bom sobre isso, que é a Palestina nos livros escolares, da Nurit Peled El-Hanan, que é um livro que, por acaso, foi traduzido para o português. A gente tem pouca literatura traduzida para o português desse campo. Tem bastante livros, mas do total é uma parcela pequena que é traduzida para o português. Uhum. Mas ela em inglês é Palestine in Israeli School Books. Ela é uma professora do da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela é filha de um grande general na história de Israel, do Mati Peled, e ela também é parte, junto com o marido, com o Rami Elkanan, né? Eles dois são parte do movimento de famílias enlutadas, que são famílias palestinas e judias que perderam membros da família nas violências desse contexto de opressão e resistência. Uhum. E ela e o Rami perderam a filha num atentado à bomba, que numa certa época era parte das ações de resistência da parte palestina, o pessoal que engajava em luta armada. Uhum. E ela, com todo esse histórico, o que ela traz no livro dela é como o sistema educacional israelense, ela prova com certas teorias de racismo, ele é um sistema racista que desumaniza sistematicamente a imagem dos palestinos na cabeça desses jovens que até os 18 anos são expostos a esse sistema e aí estão prontos para ir para o exército e pegar em armas e matar essas pessoas que foram completamente desumanizadas na sua percepção. Uhum. É uma preparação, essa desumanização é uma preparação para poder cometer violência, porque é difícil cometer violência contra alguém que você empatiza, que você vê como ser humano, é muito mais difícil. Uhum. E o elemento esmagador disso é perceber isso, como o trabalho de desconstruir essa socialização é cavalar, e talvez a urgência não dá o tempo para as conversas e para esperar a disposição. E aqui que entra um outro elemento do que a CNV traz na perspectiva de uso protetivo da força. Uhum. Agora não tem muito tempo para ter todos esses diálogos e essas conversas e esperar as pessoas mudarem o suficiente para elas pararem de não só cometer genocídio, mas da opinião pública em Israel ter muito apoio para isso lá. Uhum. Uma coisa muito grave, né? E é um resultado dessa máquina que socializa as pessoas com essa visão de mundo que é essa ideologia sionista. O sionismo, ele é ensinado. Eu aprendi sionismo como uma coisa positiva, como uma coisa bonita. Então, muitas vezes, quando os judeus são acusados de serem sionistas, os que são, né? Porque tem os judeus anti-sionistas como eu, e somos milhares no mundo, é um grupo crescente, né? Mas quando são acusados de ser sionista, causa uma confusão, porque eu aprendi a vida toda que sionismo é algo bom, que a gente. Eu não estou entendendo por que você está me acusando, mas o que não estão entendendo é que sionismo é a ideologia de manter supremacia judaica naquele território, de olhar para o palestino com esse olhar orientalista como menos, como não civilizado, como sujo, Os árabes, os né? árabes. Uhum. Hum,
E isso é a parte de uma ideologia também maior no Ocidente, né? O orientalismo né, o Edward Said, que trabalhou muito esse tema, um grande acadêmico palestino da Universidade de Colômbia, ele deixou um legado, né, nisso, mas mostrou como no, no Ocidente tem essa ideologia presente, e no sionismo ela é muito intensificada. Tudo isso para dizer, Karina, que o que você está levantando é um dos pontos cruciais, assim, que é um dos dilemas. Como faz? Porque é possível ter diálogo com pessoas como eu. Eu estava, de alguma forma, aberto a começar a questionar coisas. E fui Uhum, questionando e fui mudando. E estou uhum. aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, né? Tentando trazer uma voz humanizadora e transformadora. Mas a urgência de proteger a vida requer uso protetivo da força agora. Não tem muito espaço e tempo. Não quer dizer que não se deve ter os diálogos, mas eles podem acontecer em paralelo, mas eles não são aquilo que vai cuidar com a urgência necessária nesse momento, né? Uhum. Tá ajudando a dialogar um pouco sobre isso, sobre essa pergunta que você levanta. Não é uma resposta para ela, mas é uma Eu fico. Cria-se um pouco de angústia porque é como se a gente. É compreensível que a gente não tenha mais tempo. E a impressão que eu tenho é que a CNV, ela pede tempo. Eu falo assim, como conjugar isso, né? Se a gente não tem mais tempo e a CNV, ela requer isso, né? As rodadas de escuta e de fala, o que que a gente vai fazer? Dá um desespero, porque. exatamente. É exatamente nesses pontos de atenção de que quando não tem condições, quando o diálogo não é possível, significa que não tem condições para o diálogo. E aí, quais são essas condições? E as condições, elas são a disposição para ter o diálogo, para participar nele. O tempo é uma condição. Uhum, Então, se não tem essas condições, não, essa estratégia de diálogo se torna um problema se apegar nela. uhum. Pode ocorrer concomitante, né, como você estava falando. Assim Ela como pode ocorrer concomitante. Sim. Quer falar? Sandra quer falar? a Silvia Lene está levantando a mão, né? Mas Isso. eu só queria dizer como essas questões como racismo, classismo, a cis-heteronormatividade, né? Questões de gênero, como tudo isso dá, às vezes, essa impressão, nossa, são coisas gigantescas e impossíveis, não dá para a gente mudar. E realmente, provavelmente, nada disso vai mudar na nossa vida, não vai acabar com essas coisas no nosso período de existência aqui agora. Mas, para mim, então, essas coisas grandes é todo esse conjunto de estratégias para lidar com elas, né? O Uhum, diálogo também é uma delas, mas tem outras coisas, como a gente faz para interromper, para criar uhum, leis, para criar regras, para criar acordos que ajudem a transformar o sistema, senão eles continuam iguais, né? uhum. Eu queria comentar isso. Obrigado, Sandra. Silvia Lene quer falar também? Tá no mudo? Eu Agora. quero. Eu fico escutando isso tudo aí e a pergunta fica ressoando, porque é a mesma de sempre, mas o contexto favorece, eu vou falar, né? Interromper esse discurso, né, que pavimenta essas mortes em séries, né, que elas não vêm do nada, elas são construídas socialmente, né? É assim, antes do exército, antes das armas, vem as palavras, não é? Isso vem sendo construído ao longo do tempo, né? E aí eu fico pensando assim, aí vem a CNV, isso que vocês estão falando aí é tudo muito repetitivo, é só assim vontade de falar mesmo, sabe? E aí vem a CNV, que a gente está aqui falando, que a gente estuda, e a gente tem que entender que nós não vamos mudar isso hoje, nem racismo, nem essa questão aí, esses genocídios todos que existem, esses silenciosos, então, que são horríveis, e a gente não vai mudar isso da noite para o dia. A gente tem que entender que são essas palavras inofensivas usadas, começam por aí, que desumanizam, que inferiorizam as pessoas, é que eu acredito
que chegam nesse ponto em que aí a gente fala assim, e fazer agora? Fazer nada. Quer dizer, a gente fala assim, vai fazer nada? Então, eu penso assim, nós que estamos aqui hoje, e eu falo isso muito em questão ao que eu vivo, que é a questão do racismo, pode não ser para agora, mas a gente tentar mudar no discurso, no ambiente que a gente vive, aonde a gente tem poder de influenciar as pessoas, essa mudança que a gente sabe que não é construída do dia para a noite, que eu acho que a gente pode mudando dessa forma. Eu só queria falar um pouquinho, porque mexeu assim, muito comigo essa questão, mexe sempre muito comigo essa questão. Obrigado, Obrigado pela oportunidade. obrigado, Silvia Lene. Uma coisa que eu tô escutando assim do que você está falando, que está meio que ecoando em mim com uma reflexão sobre que como é importante a paciência histórica de entender. Eu estou ouvindo isso, é uma sabedoria de entender qual é o trabalho e qual é o tempo desse trabalho e como talvez vai acabar sendo muito dolorido para mim se eu colocar minha expectativa de um imediatismo que não é possível, sendo que isso foi uma construção histórica, ver toda essa estrutura de opressão, então ela precisa de um processo mais longo e de uma complexidade maior para transformar também. Não é uma intervenção pontual, né? E eu acho que tem elementos da CNV também que então vão permitindo, né, abrir os espaços de conversa, inclusive convidar para curiosidade, né? Uma das coisas que eu pratiquei por muito tempo com esses meus primos, meu tio, que eles sabiam que eu tinha uma opinião muito diferente da deles e eu conseguia me manter em relação e escutando eles, e eles me percebiam não ameaçador. Até esse ponto agora do genocídio que virou como um pico de descontrole, eu diria. Tem alguma coisa assim que eu senti da parte deles, mas até então, vez ou outra, eles demonstravam curiosidade. E às vezes isso era uma janela para alguma coisa devagarzinho poder mudar. Então, como saber manejar essa qualidade de presença e de conexão e de também não descontar o outro completamente, pode abrir descartar, pode abrir oportunidades de mudança, de transformação. Mas também eu acho que tem os limites disso, né, do autocuidado, de quando isso se torna demais, né? Então, como todas essas dimensões a CNV está presente, eu tá conectado comigo e entendendo o que que eu dou conta e o que não. E em frente a realidades tão terríveis, como eu vivo uma das coisas mais importantes de entender o benefício e a dinâmica, que é o luto. Como eu consigo enlutar aquilo que não é possível e que não vai ser possível, pelo menos não da forma talvez que eu gostaria, o que eu queria, o que eu esperava. E isso pode abrir o espaço para eu ver ver um caminho para frente. Isso pode abrir essa possibilidade, né, de me conectar com algum outro passo que é possível, sim. Bom, passamos do nosso tempo aqui. Eu Tem dois tô comentários querendo. da Comentários. Vânia. Aqui. Vânia. Eu digo que enquanto existir alguém triste no mundo, jamais poderei ser feliz na plenitude. Uhum. As pessoas costumam dificultar qualquer relação ou diálogo quando acredita que só sua própria verdade é a certa. E muito disso, bom, o primeiro comentário, Vânia, me faz lembrar de uma música que diz que nenhum de nós está livre se algum de nós está em correntes. Nenhum de nós está livre.
E o segundo comentário, ah, é, eu fico pensando muito na dimensão também, tudo que nós conversamos aqui, do conhecimento e entendimento que tem se popularizado muito sobre sistema nervoso, sobre a nossa reação fuga-luta, como é difícil, como é importante para mim esse entendimento para entender o que significa presença, que a CNV fala muito de presença, mas como é que eu não posso estar presente se eu estou em reação no meu sistema nervoso está achando que eu vou morrer e eu estou tentando sobreviver e eu vou usar as estratégias menos pensadas e talvez menos capazes de considerar o outro também. Tem uma chance muito, risco muito grande de eu estar apelando para essas estratégias e que as pessoas muitas vezes estão nesse estado tentando se relacionar. E como nomear esse entendimento do sistema nervoso pode ajudar a incluir isso também no campo consciente e nos entendimentos do que nós precisamos fazer para criar relações mais correguladas, autorreguladas e talvez uma cultura de autorregulação e de corregulação, né? Uma cultura que entende que nós vamos ser jogados para esse lugar da nossa de características evolutivas nossas, se nós não tivermos alicerçados por acordos e estratégias que levam em consideração que isso é a nossa parte animal e evolutiva e que não vai contribuir. Nós não vamos conseguir cooperar, contribuir, ter parceria se nós estamos continuamente em reação. É isso. Então tem uma coisa nisso também que me conecta no que você falou. Marina comentou, pessoal, muito importante e necessário para mim olhar e refletir sobre esse conflito e a dura realidade que se apresenta. Adoraria continuar, mas terei de sair. Tá bom, até mais. Já saiu, eu acho. E, gente, passamos do horário aqui. Eu quero respeitar o tempo que a gente combinou também para todo mundo poder se cuidar. Eu vou colocar só o último ponto de atenção aqui, só para vocês levarem com vocês, que era esse ponto aqui. Para mim, de novo, a CNV traz esse convite. E ele muitas vezes, para mim, ele passa Você precisa falar com o o convite. convite de todas as necessidades importam igualmente, de construir essa consciência. E que é, para mim, um foco no coração da comunicação não violenta. Como se constrói essa consciência e essa forma de fazer e estar no mundo e que eu acho que ela é revolucionária. Eu acho que ela tem alguma coisa, se eu paro para realmente pensar o que que significa isso, em termos das escolhas que eu quero passar a fazer, em termos de como nós podemos nos organizar. E então pode-se pensar isso, né? Reconectar com a premissa central da CNV, a de que todas as necessidades, de todas as vidas e necessidades têm valor, como essa verdade pode ser radical em contextos de genocídio e apartheid, né? Como ela, na verdade, ela é como uma força que é capaz de desfazer todas essas ideias que sustentam essas estratégias de apartheid, de genocídio. Se esse é o entendimento que vai permeando, não é possível fazer genocídio, não é possível ter apartheid. Então tem alguma coisa nessa nessa reflexão aqui. E o que que significa realmente? Todas as necessidades importam igualmente. O que que isso significa estruturalmente, fisicamente? Que mudanças que precisam ser feitas, né? E quais são os sistemas que negam essa premissa, né? Ter essa consciência, que narrativas que disfarçam
essa negação também, né? Quais são, quais são as coisas que não permitem. E aí tem várias coisas que são normalizadas, né? A gente fala muito, não precisa ir tão longe, né? É só olhar nosso sistema econômico, a distribuição desigual de recursos, e essa normalidade do capitalismo, e é o nosso dia a dia. E tem tanta coisa que faz simplesmente disfarçar essa negação da possibilidade de um mundo onde todas as necessidades importam. É a normalização. E esse é um termo que tem sido utilizado muito por palestinos, e eu tenho também trazido isso muito, e tem sido muito presente nos ambientes de ativismo, de tomar muito cuidado com a normalização. E aí entram coisas que as pessoas não esperam que seja normalização, mas quando se fala em dois estados, traz um pouco essa ideia de, dois estados é uma solução, é justo, os dois vão ter estado. Na realidade, não, tem sido uma normalização, tem sido uma cortina de fumaça que impede de olhar para os crimes do passado, de olhar para qual é a justiça que é necessária, que impedem de olhar para que a solução não é manter a ideia de um Estado etnocêntrico, e aí só fazer dois Estados, mas sim transformar essas ideias, desafiar elas, né? O Estado etnocêntrico, ele vai manter o mesmo paradigma. Enfim, é muito mais coisa do que cabe numa hora, é claro que a gente transbordou demais aqui. Eu quero convidar para colocar no chat, talvez. Se você quer colocar como você está saindo, pode ser uma coisa, uma coisa que fazer um check-out. E se você tem alguma coisa que você nota que está levando de precioso, assim, uma reflexão, um ponto, não precisa trazer todos os pontos, mas uma coisa assim que te tocou, que tá um pensamento que você está levando com você, eu gostaria de ouvir também. E eu estou querendo dizer que eu estou saindo com um pouco de luto de não ter feito uma prática. Eu estou sentindo um pouco, tô com esse luto. Ao mesmo tempo, estou feliz de ter podido ter um espaço da gente conversar sobre esse tema. Gostei, você colocou os slides aqui. Obrigado. Obrigado. Kelly, impactada um pouco com sensação de impotência, mas feliz pela companhia. Talvez uma aceitação das limitações do que podemos fazer pelo mundo. Obrigado. Renata, saiu reflexiva sobre as formas de resistência. Karina, estou. Tá pulando aqui, peraí, eu vou estender aqui que fica mais fácil. Karina, estou saindo também com sensação de impotência grande. Cassimila, feliz de ter ouvido Yuri e me marcou a expressão diálogo a qualquer custo. Obrigado. Simone, me toca ao ler que todas as necessidades importam, ainda tenho esperança. Uhum. Laura, saio muito pensativa, fico pensando como a necessidade humana de conhecer a verdade está no início de qualquer diálogo. Ana Kelly, saio reflexiva sobre dificuldade de comunicação entre as pessoas. Uhum. Eu lendo principalmente os comentários que estão saindo carregando um pouco de impotência, né? Eu fico tocado e eu fico muito querendo trazer um cuidado para isso. Vou ler mais dois aqui. Silvia Lene, pensando que se importamos com todas as necessidades,
pode evitar o ciclo da desumanização. Valderez, desafiada, instigada, resistir e existir, pensando na paciência histórica. Eu, eu quero ao mesmo tempo fazer só espaço para a impotência estar presente, e tá tudo bem, ela tá aí, e não brigar com ela, né? Permitir que ela se resolva no sistema nervoso, que esse sentimento e pensamento que está associado se resolva no sentido de trazer encontrar o caminho para uma calma, e eu estou falando isso tanto para vocês quanto para mim. Encontrar cada vez o caminho para de volta para alguma calma, de que eu não preciso carregar o peso do mundo nas minhas costas e que eu só posso fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que está dentro da minha esfera de influência. E, de alguma maneira, ir criando essa lembrança, essa memória, porque a minha tendência é o tempo todo me jogar nesse lugar que eu preciso resolver os problemas do mundo, e o mundo é grande demais, é uma receita para tanto sofrimento, mas isso também não quer dizer me eximir, ou me ausentar, ou me retirar, mas estar presente e ser eu, e fazer o que eu posso. E é um exercício contínuo isso. Não é uma receita de solução. Eu tô aqui conversando comigo mesmo e, né, com vocês também. Aqui, Cristina, cheguei pensativa e saio mais pensativa. Estou levando de precioso ouvir você, Yuri, mostrando aspectos que sozinha não conseguiria ver. Obrigado, Cris. E Renata, e profundamente grata por ouvir você se posicionando como israelense, me traz companhia. Obrigado, Renata. Gratidão, pessoas queridas, por esse espaço e essa partilha. Eu espero ter mais espaços e criar mais oportunidades de trabalho, focando esse encontro de temas, a CNV, e essas dificuldades tão dolorosas, sistêmicas e tão violentas. E vamos ver, talvez isso se torne um corpo de trabalho com bastante prática e contribuição para a gente e para o mundo. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto com quem permaneceu? Quem quiser aparecer. Quem quiser aparecer, abre a câmera. Tirar mais uma. Mais uma, mais uma. Mais uma. dois, E já. pronto. Vamos abrir os microfones e ouvir um tchau geral de todas as vozes. Yuri, obrigada. Tchau, Sandra. pessoal. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Sandra. Tchau, Yuri. Beijos. Tchau, Laura. Tchau, Tchau. Valderez. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau.